Olá, boa noite a todos. Muito prazeroso estar aqui. Chamam de palestra, mas eu chamo de conversa. Acho que palestrante tem que estar um pouco mais preparado, eu ainda estou muito a andar. A pergunta que se faz é: falar das vidas de Chico Xavier por curiosidade? Não, não é o propósito. A espiritualidade sempre se acerca muito antes que o espírito reencarna para desenvolver a missão que ele veio fazer. Chico, ele veio fazer um messianato, né? Assim como Jesus, ele trabalhador de Jesus, continua divulgando o Evangelho. E aí eu vou mostrar aqui para vocês, em algumas das pesquisas, algumas dessas encarnações, onde o projeto da divulgação e do prometido Consolador anunciado por Jesus vai se confirmar nas encarnações de Chico Xavier, né? Então aqui a gente fala das mais de 27 vidas, a gente traz 31 vidas até hoje, né? Até 2025 que a gente tem conhecimento. A gente sabe que tem mais, mas por hora a gente fala. E, só a título de curiosidade, Emmanuel está aqui na foto, porque Emmanuel coordenava o trabalho do Chico, mas não como mentor, coordenador do trabalho do Chico. A gente vai ver um pouquinho disso aí. Começou falando aqui de Geraldo Lemos. Às vezes, algumas pessoas não o conhecem, mas Geraldo Lemos foi amigo, a família de Geraldo Lemos foi muito amiga da família de Chico Xavier. Ele acompanha Chico Xavier e ele se tornou hoje detentor de muitos dos escritos, manuscritos do Chico, divulgador do trabalho dele, e ele hoje é biógrafo, um dos maiores conhecedores da vida de Chico Xavier, que em Uberaba, em Pedro Leopoldo, que fica perto de BH, traz aí essa grandiosidade de vida. E uma das frases que ele usava era: Chico, em uma das nossas conversas, dizia lembrar dos 40 mil anos das suas vidas. E eles trocavam algumas informações. Então ele não vai falar de todas, mas ele vai citar uma muito antiga. Bom, no sistema binário de Capela, sistema binário porque é uma constelação fora do nosso sistema solar. E lá tem-se 2 sóis. Muito conhecido o sistema de Capela, né? A gente escuta dizer: nós viemos todos de Capela. Na verdade, não viemos todos de Capela, viemos também de outros troncos, de outras galáxias, né? Mas por que viemos? Porque lá onde nós estávamos, nós não alcançamos a evolução necessária para permanecer, fomos expurgados e tragos para cá. Por isso a gente escuta falar a queda dos anjos. Os anjos somos nós, que já tínhamos o conhecimento e não conseguimos sobreviver, acompanhar Jesus no conhecimento. Então, Geraldo Lemos, ele vai dizer assim, em Pedro Leopoldo, ele tem um sonho, e ele se vê vestido de militar, e vê uma incineração acontecendo, e ele morrendo. Ele assusta, vai a Uberaba, que fica a 600 quilômetros de BH, e procura o Chico, depois do trabalho, para falar desse sonho. Aí Chico pede para ele aguardar e já pergunta para ele: você veio falar comigo do sonho que você teve? Foi. Um que você estava no convés do barco e você era vestido de marinheiro, e você falava comigo que era o general de esquadra? Você foi longe, hein, Geraldinho? Isso deve ter uns 40 mil anos, essa encarnação sua. Nós estávamos em Capela. E a incineração que você viu foi quando Bezerra de Menezes, o presidente deste planeta, e não do país, entra em guerra com outro e detona o país. Esse é Bezerra. Poxa, mas o Bezerra é tão evoluído, já nem precisa mais encarnar, mas quantos bilhões de anos ele levou para alcançar essa evolução? E Chico fala dessa primeira encarnação como um general de esquadra de um planeta evoluído em Capela.
primeira encarnação dele que se tem notícia. Ele mesmo afirmava isso. Bom, depois ele vai para a segunda encarnação dele, conhecida. A ordem talvez altere um pouco, mas aqui ele vai falar sobre Atlântida, né? Em Atlântida ele era discípulo de Antúlio de Maha-Entrel. Mas o que é Atlântida? Daqui a pouco eu mostro para vocês a Atlântida, né? Então, Atlântida era um continente que ficava entre Brasil e a África, era um continente que existia antes do período da Pangeia, onde todos os continentes eram juntos. Era um povo muito evoluído espiritualmente, muito evoluído intelectualmente, mas baixo desenvolvimento moral. Então, eles entram em guerra e esse continente vai afundar. Então, afunda-se Atlântida, afunda-se Lemúria, que era um outro continente que tinha. Essa raça avança para dentro do continente e vai começar a civilização humana, porque o corpo humano, descendência ali dos transformações biológicas, vai dar os corpos para que nós saíssemos do plano espiritual e começássemos a encarnar. Mas as duas primeiras civilizações da Terra não foram os sumérios e não foram os egípcios nem os babilônicos. Foram os Atlântidas e os lemurianos, que a gente vai ver. E esse Antúlio de Maha-Entrel, ele era tipo Jesus. Na Terra, ele era o que mais tinha conhecimento espiritual, é o que mais lembrava de Capela, o que mais sabia sobre a espiritualidade. E esse Antúlio tinha 12 apóstolos. E Josuelo, que é a segunda encarnação de Chico, era seguidor deste avatar de Jesus na Terra, porque esse Antúlio respondia a Jesus. Eles já tinham conhecimento, né, e servia no Templo da Paz, que era um monumento, tipo uma pirâmide. Para quem não conhece a Atlântida, ela é tida assim: uma ilha formada de várias outras ilhas em volta, né? Então essa é uma cidade que a ciência achou agora, as ruínas dela. Mas o homem inteligente só foi conhecer essa cidade na Grécia quando Platão anuncia em desdobramento ter vivido nessa cidade. E a ciência hoje prova. Aí fica a Atlântida. Ali embaixo o Brasil, aqui a África, e ela fica ali, Atlantis. É esse continente que afundou, que abrigava essa cidade. E aqui embaixo, aqui naquele Nenquém, é onde fica Lemúria. Eles é que vão dar origem à colonização do planeta. Bom, esse Antúlio, ele tinha um sublime, né? Ele tinha uma corte celeste, eles tinham as portas do céu. Ele tinha lá uma cosmogênese. O que ele fazia? Essa cosmogênese é como se fosse a nossa Bíblia, como se fosse o nosso espiritismo, como se fosse todas as religiões, onde ele descreve as cortes celestes que formam os universos, os planetas, os cristos, as encarnações, as vidas, né? E cosmogênese, ele vai dizer o seguinte: ele vai falar do planeta Terra antes que ele ocupasse o sistema solar. Ele vai falar da nebulosa que formou o nosso sistema solar. Então ele vai dizer sobre os corpos, sobre as organizações desses corpos, como se organizam. E vai falar também do Deus único, muito antes do que Moisés, né? Então, antes que Moisés suba lá no Sinai, faça os 10 mandamentos e tal, Antúlio, na Atlântida, né, muitos 1000 anos antes de Cristo, já vai anunciar o onipotente, onisciente, onipresente no templo de luz e amor. Ele já falava lá sobre o Deus único, que a Terra iria conhecer com os encarnados novos. Aí nós vamos para o Egito agora, vamos lá falar da terceira encarnação dele. Aí nós temos o faraó de Nefertá, né? Nessa época, esse faraó no Egito, ele era muito envolto com esse negócio da vida pós-morte. E ele foi Amenófilis, médico estudioso do livro dos mortos. A civilização egípcia é uma das primeiras, não a primeira, mas é uma das primeiras a falar de vida pós-morte.
de Livro dos Mortos, né? E recentemente esse livro está sendo muito estudado. E antigamente você tinha que ter essa cópia do livro, senão você iria pela balança lá para outro lugar. Eles já tinham esse conhecimento espiritual, porque o povo egípcio era a reencarnação do povo atlântico. Então ele já vai aí. Depois a gente sai do Egito e vai para a Índia. Aí ele encarna na Índia vai se aprofundar num conhecimento muito milenar, muito secular, que tinha chamado os Vedas. Quem quiser conhecer a doutrina espírita, antes da doutrina espírita ser codificada, é só estudar os manuscritos dos Vedas. Ele traz toda a mesma sequência. É muito profundo, né? E ele desenvolveu grande poder. Se tornou ali o encarnado da Índia, estudante dos Vedas, conhecido como mestre do silêncio. Porque ele pegou tudo que sabia, se retirou e foi meditar sobre tudo aquilo. Que falava de seres de outros planetas, que falava de reencarnação, falava de Atlântida, de Lemúria. E ele foi buscar esse conhecimento, interiorizar esse conhecimento. Aí a gente sai da Índia e vai lá para a Caldeia. Ele vai chamar-se Shiranosotri, que era um mago babilônico. Aí, para quem não lembra, a gente passou por isso faz tempo, né? Eu, particularmente, passei faz muito tempo lá pelo 2º grau, e aí falava Babilônia, eu só lembrava dos jardins suspensos da Babilônia. Babilônia foi um dos maiores impérios que a Terra teve, muito antes do povo egípcio. Vem o povo sumério, se espalha, vem a Babilônia, e todo o conhecimento científico, astrológico do mundo estava detido na Babilônia. E lá nós vamos ter os magos, né, que conseguem conhecimento astrológico, espiritual, matemático. É o povo que vai cunhar ali as primeiras teorias evolucionistas mais próximas da população. E lá aquele médio, né, Zoroastra, é ele que vai... Veja bem, esse Zoroastra também tinha 12 apóstolos. E um era esse mago dos babilônios, esse Shiranosotri, né? Era Chico também ali aprendendo essa linguagem, né? E ali ele tinha excepcionais qualidades mentais, espirituais. E o Zoroastra, 4.000 anos antes de Jesus, já anunciava um Deus único, que também era reencarnado de Atlântida. Aí a gente parte para a Grécia. Ele vai viver na Grécia, ele é um elevado conhecedor da divulgação, de tudo que era mais espiritualizado. Depois ele vai para a Síria, vai lá viver na Síria. Depois ele passa para a Pérsia. E na Pérsia ele vai estudar as forças ocultas da natureza. Então observe que até aqui, Chico vem aprofundando o seu conhecimento, revelando um conhecimento que ele já trazia lá de Capela, ressignificando, testando e experimentando, preparando ele para o que ele viria fazer lá na França. Para ajudar a situar, eu trouxe esse mapa aí. Então, a gente vai ver ele encarnado no Egito. Onde está esse círculozinho vermelho foi onde ele saiu encarnando. No início da civilização, ele vai encarnar muito aí nessa área. E no final da palestra a gente volta para essa área aí. Mas cada círculozinho vermelho desse, ele tem uma encarnação aí. De novo, ele só está se preparando. Bom, nas Gálias, aqui começa a ficar legal, né? Nas Gálias, que vai ser aí a futura França, futura Itália, ele vai encarnar num templo de ordem branca. Esse templo da ordem branca eram os mesmos Atlântidas e Lemurianos mais evoluídos que agora, nos pântanos da Gália, era Baviera, depois o reino da Suíça assume, vai dividir o terreno, e esse pedacinho está muito ligado com o Brasil, né? E ali ele pertence a um templo da ordem branca. Os druidas, né, vão ser citados lá na frente, né? Então ali a gente vai falar sobre a atual França, Bélgica, Suíça, Itália, Alemanha, e esses gauleses, que era conhecido como os da Gália ou gauleses, eles detinham aí, porque o reino da Babilônia já tinha ido para as Cucuias, o reino do Egito, então eles eram agora
o povo mais evoluído espiritualmente, o que mais tinha conhecimento do transcendental, da cura por magnetismo, e assim ele ia fazendo. Aqui é a região da França, que antigamente, hoje França, mas antigamente era lá, Gália e Célticas. Eles viviam nesse povoado aí, e esse lugar é muito difícil de conquistar, porque ele era só pântano, mosquito, crocodilo, e lá tinha os seres vestidos de branco, alto, com muito conhecimento espiritual, com muito poder de cura, e dificilmente eram conquistados por qualquer império que tentasse conquistar. Essa tarefa Roma vai tentar executar ela há muito tempo, e só vai conseguir com Alexandre o Grande, quando ele consegue invadir as Gálias e acabar com o templo, e tirar a vida do próprio Allan Kardec, não o Alexandre, mas os soldados de Alexandre, né? Então, na época de Jesus, eu vou dar um plus aqui agora, né? Na época de Jesus, tinha os essênios. Quando a gente lê a Bíblia, quando a gente vê a cultura espírita, a gente sempre vai falar dos essênios. Esses essênios, eles tinham muito dos profetas do Primeiro Testamento. Estava entre eles Ezequiel, Miqueias, Neemias e Job. Eles pertenciam ao governo supremo do conhecimento. Então, o conhecimento não abandona, vai reencarnando. Eles estavam em Atlântida, eles estavam em Leimúria, eles estavam em todos os lugares e vem seguindo. E na época de Jesus, como eles tinham um bom conhecimento espiritual, eles estavam encarnados também. E Jesus vai até eles, né? E o povo pensa que Jesus vai lá estudar, mas Jesus vai lá conviver. O mestre já tinha o conhecimento. Eles são chamados de os profetas brancos, depois dos antulianos. Lembra do Antúlio e do Josué? Eles têm esse nome. E aí ele tem esses nomes de Dáctilos, Códavas e, finalmente, Essênios na época do mestre. Por que eu estou falando disso? Porque Chico está encarnado nessa época também. E ele tem esses companheiros que também passaram, mas como não são eles que a gente está falando, a gente segue. Bom, na 10ª encarnação de Chico, nós vamos ver ele encarnado como Isaac. Lembram do Isaac, filho de Abraão, irmão de Ismael? Ismael, que é governador do Brasil, Jesus, governador do planeta, Bezerra de Menezes governa a saúde do planeta, junto com Eurípides Bassanufo. Mais ou menos hoje está organizado assim. Então, Isaac, lá 1896 anos antes de Cristo, ele está encarnado como profeta do Testamento, né? Filho de Abraão, diretamente de Abraão, e irmão de Ismael. Aí aqui tem aquela historinha bonita, né? Que Sara não podia ter filho porque era idosa, a engravida, né? Abraão vai ter a Agar como a esposa, tem um filho que vai se chamar que vai se chamar Ismael, e depois Sara engravida de Isaac, e os dois são irmãos. Isaac, uma das encarnações de Chico, que se tornaria codificador da doutrina espírita, e Ismael, governador do Brasil, em apoio a Jesus, que transferiria a ave do Evangelho para o Brasil. Seguindo, nós temos aí um mito, eu sempre gosto de citar esse mito, né? Porque a gente pensa assim, Jesus diz, meu pai é um pai de amor, amor supremo. Aí a gente vai no livro do Espírito e tem, que é Deus? Inteligência suprema, princípio primário de todas as coisas, e Jesus depois vai sentenciar dizendo, é um pai de amor supremo. Se é um pai de amor supremo, ele não tem passionalidade. Então, Jesus não castiga, Jesus, ou Deus, não castiga, não condena, não julga, não testa. Ele nos instrui a evoluir e tirar a dor de nós. E aí tem um mito que Abraão é desafiado, né, a mostrar a fé a Deus e sacrificar seu filho Isaac. E aí a gente chama isso de mito porque um Deus supremo não ia pedir para que um filho matasse outro para provar que o ama. Se alguém acredita, desculpa aí, mas é diferente a visão. Bom, aí nós vamos para a encarnação número 11 dele. Aí ele volta para o Egito agora. Agora ele é o faraó Hatshepsut, né? O antigo Egito. E o que é legal é que esse faraó, uma encarnação de Chico, ele já tinha o poder, ele já tinha o conhecimento e estava se desenvolvendo.
E nesse reinado de Faraó começa a se rolar uma conversa que tinha nascido um Messias não, tinha nascido um orientador e libertador do povo. E esse Faraó manda matar todas as crianças pequenas. Era uma das encarnações de Chico, mas ele não tinha um conhecimento aberto. Ele manda que acabe com todas as crianças, porque ele não queria ali que ninguém sobrevivesse. E a filha desse faraó vai receber Moisés, que era uma dessas crianças que é colocado no cesto, empurrado, e ele pega esse filho e leva para ser criado no palácio do próprio faraó, que tinha mandado tirar todas as vidas. Ainda bem, né? Deu tempo. Porque Moisés é a segunda revelação, a primeira é Jesus. O primeiro Moisés, depois a segunda Jesus, e a terceira a codificação, que a gente vai ver mais na frente. Quem quiser aprofundar nessa história, tem esse livro chamado Nicodemos, tá? Doutor da Lei, de Carlos Bacelli. Carlos Bacelli está em Uberaba, ainda em atividade, né? É outro que também trabalhou com o Chico por 24 anos, psicografando, tem livros junto com o Chico, tem um trabalho assistencial. E aqui de Caçapava já tem muita gente que visitou, né? Então, estão todos convidados para ir conhecer Uberaba, conhecer a história espírita, e também o Carlos Bacelli, que é também biógrafo do Chico também. Bom, na seguinte, nós vamos de novo de Faraó. Ele gostava do Egito, né? De novo, agora ele é o Faraó Chames, Antigo Egito. 800 anos antes de Jesus nascer. Todas essas encarnações é antes de Jesus. Ele está se preparando para nascer junto com o Mestre. Olha como a espiritualidade vem trabalhando para ele, colhendo, vivendo e praticando a sabedoria do amor ao próximo. Bom, aí a gente volta lá numa outra encarnação dele, profeta Daniel. E quando fala assim, nossa, ele era o profeta Daniel? Era. Lembra quando colocaram ele na jaula, colocaram os leões não atacaram? E aí ele inspira o nome Lion. Veja bem, Lion, que é leão. É o nome que ele iria usar lá em Lyon, na França. Então, o profeta Daniel também é tido como uma das encarnações do Chico. Bom, Jerusalém, ele vai ter essa encarnação que os historiadores apontam, né? Que ele nasce em Jerusalém e desencarna na Babilônia, já 500 anos antes de Cristo. Ele encarna de 800, agora 500 anos, e ele se dá o nome de Mahavira. Ele desenvolve um conhecimento tão transcendental, que eles chegam a criar uma estátua e adorar essa estátua. Isso trouxe para ele grandes problemas, porque o que ele veio fazer, trouxeram o ego elevado, e ele sofreu muito no plano espiritual para se livrar dessa encarnação, onde ele foi tido como um guru, onde as pessoas oravam, rezavam, e não era o propósito dele, né? Até que quando o Chico desencarna, ele pede para que ninguém tocasse no corpo dele, ou tirasse nada, porque ele não queria fazer um ponto de procissão no túmulo dele. Bom, aí essa encarnação também pouco conhecida dele, recentemente descoberta, né? Payuapuri, né? E ele vai desencarnar na Índia também, já agora 400 anos antes de Cristo. São encarnações que ainda a gente não tem muito detalhe, sabe dela, então não vou entrar. Mas tem umas aqui que eu vou entrar um pouco mais, alguns detalhes dele. E aí, uma das encarnações chaves de Chico. Agora na Grécia, 340 anos antes de Cristo, nós vamos conhecer Platão. E Platão é uma das encarnações de Chico. Aqui a gente vê a doutrina espírita no Ocidente, né, no Oriente. Platão na Grécia, ele vai dizer muito. Se você pegar os estudos de Platão, o Solar de Apolo, a doutrina espírita está praticamente toda ali. Já começa a falar do amor próximo, da evolução, do cosmos, de tudo. E aí ele vai encontrar depois, né, ele desencarna e Sócrates vem e segue. Aí aqui é uma controvérsia. Nós vamos falar muito aí no meio espírita que o Espírito da Verdade é Jesus. Muitos espíritas defendem que o Espírito da Verdade é Jesus. Várias pesquisas apontam que não, mas as falas são muito inconclusivas. As falas são tão reais, tão profundas, tão, né,
Mas o Espírito Verdade, segundo Chico em Uberaba, é João Batista, primo de Jesus, 6 meses antes de Jesus. Ele é o médium que psicografava Jesus. Então ele tinha uma ligação muito próxima de Jesus. E ele vai estar sempre ali perto de Jesus, perto do Chico, das encarnações. E Jesus sentencia isso, né? Quando eles perguntam quem era João Batista, e Jesus diz: dos nascidos de mulheres, nenhum é maior do que João. E no céu ele ainda é o menor. Então, ele tinha capacidade para interpretar os pensamentos e falar na mesma frequência do Cristo. Não na mesma evolução, mas na mesma frequência de um receptáculo bem verdadeiro. E Sócrates é uma encarnação de João Batista antes dele ir lá para Elias. Porque Elias é outra encarnação de João Batista, e depois de Elias ele é João Batista. E aí ele vai se seguir. Mas não é o tema, né? Então, vamos para o tema. Segue a reta, né, Simone? Bom, nas Galhas, ele vai encarnar como druida Allan Kardec. Então, ele já teve lá nas Galhas. Ele volta lá agora de novo e veja bem, 44 anos antes de Cristo, ele está nas Galhas encarnadas. E é aí que ele tem o nome druida Allan Kardec. Quando anda-se quase 2000 anos e aparece lá o Kardec na França, numa mesa de estudo, e aparece um espírito e diz assim: eu estou te reconhecendo, você é um druida, e você chamava-se Allan Kardec. A pessoa pensa que ele era a encarnação anterior, não era. Ele está falando de uma encarnação dele por média de 44 anos antes de Cristo. E ele já tinha um conhecimento aí. E aí, esse templo da Ordem Branca, que ele ficava ali estudando e falando, tinha um mentor, ou seja, um espírito mais elevado, que era o Iocranã, e era o espírito da verdade. Ele é que detinha o conhecimento espiritual, e Chico, do lado dele, propagava o conhecimento que a vida física era só uma etapa, e que eles tinham muito poder de cura espiritual. Então, de novo, os dois juntos, né? Tiveram junto lá em Jerusalém com o mestre, tiveram junto antes e assim continua, porque geralmente a doutrina espírita ela vem mostrar isso, né? São pleiades, vários espíritos trabalhando para um propósito único, que é a evolução, e não curiosidade. Bom, aí é uma fotinha dos druidas, né? Eles eram vistos dessa maneira, descritos dessas maneiras, e viviam muito no observar a natureza, usar as energias da natureza. E essa foi uma das possíveis tipos físicos que ele teve lá nessas galhas, né? No meio dos druidas. E quem quiser conhecer essa história aí bem a fundo, tem esse livro aqui também do Carlos Bacelli, Psicografia do Irmão José, onde ele descreve o período do druida Allan Kardec. Quem era ele, como ele fazia, como ele desencarnou, como foi todo o processo. É muito bacana esse livro, tem um conhecimento bem profundo aí, para ser estudado no detalhe, quem gosta dessas informações. E aqui, ele já na França, agora aqui ele vai estar encarnado. Muitos ainda no meio espírita diz também que Kardec não é a encarnação de Chico Xavier. Tem uns boatos, uns filmes, uns documentários, o próprio filho dele, Eurípides, que está lá, fala que ele não é. Mas Chico deixou provas irrefutáveis disso. Tem até um livro que diz Kardec segue, escrito por ele, por uns documentos que ele juntava, né? Para muitos não há dúvida. Eu sou um dos que não tem dúvida, mas tem gente que ainda tem dúvida. Bom, não vai mudar muita coisa, mas Kardec é realmente a encarnação de Chico. Quando Kardec está lá na França, o pai rico pega ele e manda para a Suíça, o castelo de Verdun, estudar com esse cara aí chamado Pestalozzi. Pestalozzi era, depois de Sócrates, a encarnação do Espírito da Verdade. Pestalozzi, pobre, mas extremamente intuído, ele vai desenvolver o método de observação intuitiva. Significa que ele vai para a natureza, de forma intuitiva ele observa, anota, testa, pegou o estudo e testa ele com outras fontes. Se a resposta bater, ele entende ser verdadeira.
Aí Kardec vai ao castelo de Verdun, tem contato com o Espírito da Verdade, que no caso Pestalozzi, aprende essa metodologia, ele com 14 anos, volta para a França. Chega lá, começa os movimentos espíritas. Chegou a hora da terceira revelação. Quando Jesus disse, crê em mim, orar ao Pai, orar em mim, confiar em mim, rogarei a Deus que mande o Consolador prometido, que relembre todas as verdades e máximas do amor. E aí Kardec é chamado e pedido para criar uma prova científica e não religiosa, tá? Que aqueles fenômenos que aconteciam na França, em todos os lugares do mundo, mas especificamente na França, mesa girando, mesa batendo, mesa subindo, tinha uma inteligência ali. E aí Kardec, sem ser espírita, sem acreditar, já com o nome feito, já bem de vida, tocando, quem assistiu o filme viu isso, vai analisar os fenômenos, através do método que ele aprendeu aí, Pestalozzi. Então ele pega a informação, testa, observa, intui, pede de outras áreas e confirma a metodologia, e aí ele cria a codificação espírita, ou seja, por que bate, o que é bater, como é isso, como é aquilo, e aí ele dá uma vida, um caminho para a doutrina espírita. Então ele não é o criador, esses sinais de contato extrafísico sempre existiram em Deus, que o mundo é mundo, mas não com cunho religioso, mas com cunho científico para pesquisar e provar. Ele cria a metodologia, aplica e funciona. E assim nascia a doutrina espírita codificada. E tem outras doutrinas que não foram codificadas. E aí cada um faz o que quer, pensa da forma que quer e age da forma que quer, e aí gera muita confusão. A doutrina espírita não seguiu esse caminho porque foi codificada. Tem uma sequência, tem um porquê de cada coisa, né? E esse é conhecido como método intuitivo. E aí quem for a Minas, quem aqui já foi em Minas, já foi em Sacramento, vai ver falar sobre Eurípides Barçanufo. É muito conhecido Eurípides Barçanufo no meio espírita, né? E lá em Sacramento ele tinha até a cura da febre amarela. E ele era tão apaixonado por esse método que ele estudou Pestalozzi e aplicou esse método lá em Sacramento. É onde vai nascer a escola Liceu da Mediunidade, Liceu Mediunidade, se não me engano o nome. Depois Maria, mãe de Jesus, aparece para ele e pede para trocar o nome para a Escola Allan Kardec. E ela está lá até hoje. Muita gente dessa sala aqui conhece, já foi lá, assistiu palestra lá. É surreal, a gente está falando de um espírito que teve encarnado lá nos Essênios e conheceu o mestre, estava lá em Sacramento, no Triângulo Mineiro, divulgando a doutrina do mestre. Então, quem puder, conheça Sacramento, conheça Uberaba, vai ver essa história de perto que vale a pena. E aí, eu tenho uma encarnação que é das que eu mais chamo a atenção dele, João Evangelista. Então, quando estava lá no pé da cruz, estava Maria, Maria Madalena e João Evangelista. Ele se preparou por mais de 1000 e tantos, mais de, 6.000 anos antes de Cristo, para poder estar na frente de Cristo e agora ser discípulo de Cristo, ouvir do Cristo e fazer a propagação do trabalho de Cristo. Então, é uma das encarnações do Chico. Essa ele mesmo não refutava. E aí ele estava junto com João Batista, lembra que ele vai até João Batista perguntar se ele era o mestre? Quem leu o Velho Testamento, quem leu outras coisas vai ter essa passagem lá. E João respondeu que não era o mestre. Bom, depois na encarnação 19 dele, nós vamos ver ele como Santo Antão. Ele vai andar lá pelo Antigo Egito, vai ter conhecimento, depois de João Evangelista, e vai se isolar, porque ele ainda estava muito chocado com a forma que Cristo foi tratado quando trouxe o conhecimento para o mundo. Também ele fica ali fervoroso por 20 anos, pregando o Evangelho, como um indigente, sem nada, somente vivendo de Evangelho. Depois ele vai repetir essa passagem dele aqui. Depois, aqui é que legal, aqui é uma prova, eu dizia outro dia, falava aqui também, que Emmanuel não é mentor do Chico. A gente escuta falar, Emmanuel era o mentor do Chico Xavier. Não, não é. Emmanuel era o coordenador do trabalho de psicografia do Chico, porque o mentor do Chico estava em outra dimensão. E aqui é a prova disso,
Então, como São Gastão Vedasto, bispo de Arara, na França, 540 anos depois de Cristo. No início do século VI, São Remígio, Emmanuel. Então, São Remígio, ele era o bispo de Araras. E aí ele vai conhecer o São Gastão, que aí ele passa o comando de uma igreja de Araras, né, para a arquidiocese de Coimbra. Então estão encarnados e os dois são bispos, Emmanuel e Chico. Os dois nesse momento estão encarnados na Terra. Então Chico pega o controle da igreja de Araras e de Coimbra e vai junto com Emmanuel definir a hierarquia que a Igreja Católica tomaria. Então veja que, por mais que ele veio como espírita depois, ele ocupou Faraó, ele ocupou pobre, doente, e vai de todas as maneiras, porque ele precisava de todas essas experiências, né? Então aí estão encarnados Chico e Emmanuel num trabalho físico, ou seja, os dois mentores dos dois continuavam trabalhando com eles de cá. E aqui, de novo, ele vem para uma encarnação muito famosa, né? Francisco de Assis. Aqui o conhecimento, a vivência dele era tão forte que ele já vivia aquilo que ele pregava. Então, Francisco, é a primeira vez que ele vai usar o nome Francisco, tem aquele Leão lá do Daniel, das Jalos Leão, mas aqui ele vai usar o nome Francisco pela primeira vez. E no futuro ele acrescentaria Francisco Cândido Xavier. Então ele vai ao Papa, essa aqui é uma imagem histórica dele, né? Ele vai ao Papa lá na Roma e pede para que a igreja deixasse que ele montasse uma ordem dos franciscanos, aqueles que vivessem pelo evangelho e não pedissem nada em troca. É enxovalhado, ironizado, mas permitem que ele monte a ordem dos franciscanos. Então a ordem dos franciscanos era viver mais o evangelho sem posse alguma, só em bem ao próximo. Olha a grandeza que ele já tinha aí no espírito, né? Depois ele vai para uma encarnação chamada Santa Brígida. Essa encarnação também é um pouco meio controversa, alguns aceitam, outros não, mas tem bem escrito isso aí lá na Suécia, né? Ele vai encarnar lá em 1303, ali depois de Cristo. Então ele de novo na Igreja Católica, agora no gênero feminino, para desenvolver a doçura, o elevado sagrado feminino. Então é uma das encarnações dele também. Essa é uma encarnação que ele também, o próprio Chico, ele vai confirmar, né? Quando ele vai ser John Hus. E a história desse John Hus é maravilhosa. Depois, se alguém quiser ler, conhecer, tem filmes, né? Ele está lá vai desencarnar na Alemanha e ele vai conhecer também aí o Jerônimo de Praga. E aí depois, para não dar spoiler, quem quiser ver essa história, veja a história de Jerônimo de Praga e John Hus. Como ele começa a questionar a igreja, como ele começa a não concordar com o que a igreja fala, da questão dos comprar pedaço do céu, comprar terreno. Ele vai questionar isso e essas ideias vão ganhar a França, vão ganhar a Alemanha, e eles reeditam um concílio de Constância, uma ordem, e levam ele para a fogueira. Aí levam ele para a fogueira e porque esse costume nessa época já não existia mais, mas eles readotaram porque ele ameaçava o poder da igreja, e aí ele é queimado vivo, como John Hus. Aqui é uma encarnação que também pouco se conhece dele ainda, Clara Brissac, né? Também na França, onde ele também se organizava ali já para entrar ali na sequência. Precisamos de mais detalhes, mas é uma encarnação tida como dele, sim. E aqui, de novo, o nome Francisco. Francisco de Paiva. Aqui ele já está na cidade de Paola, na Itália, 1400 anos depois de Cristo. Então agora ele começa a encarnar muito para cá. França, daqui a pouco ele vai para Portugal e daqui a pouco ele segue. E ele vai desencarnar também na França. Mas é uma encarnação que também é muito divulgada. Manuel de Paiva, que era sacerdote de Coimbra, Portugal, ele nasce em Portugal, mas vai desencarnar no Brasil, no Espírito Santo. Aqui ele fez a transição. Ele precisava de uma encarnação em Portugal para desenvolver o idioma
e vir desencarnar no Brasil para criar o elo que ele precisava com o Brasil, que no futuro teria esse papel tão grande que a gente tem para viver aí. Isso em 1584. E essa é uma das encarnações que para mim é a mais emblemática dele. É a encarnação onde ele deixa provas claras do que ele veio fazer. René Descartes, na França, ele tem um papel secular. Ele é um físico, matemático, teólogo, e ele vai ter uma vida de pesquisas. E ele vai fazer, em certo momento, ele vai ter 3 noites consecutivas do mesmo sonho. Que é o sonho que ele tem? Ele sonha que tem uma mesa, e nessa mesa ele vê um livro, e se aproxima dele um espírito, que ele entende como espírito, e fala para ele, apresenta para ele, ou seja, isso em 1619, ou seja, 238 anos antes da divulgação do livro espírita, do livro dos espíritos, né? Que seria em 1857. Então ele vai ver a codificação. Aí aqui eu chamo os espíritas de plantão. Tudo no mundo físico, primeiro acontece no plano espiritual, depois se manifesta no físico. Então, nessa encarnação, Chico René Descartes vai ao plano espiritual, vê uma mesa, vê um livro, né? E esse livro é apresentado para ele. E ele olha para o outro lado da mesa e vê outros 4 volumes. 4 com 1, 5. O Pentateuco Espírita estava sendo apresentado para ele, porque ele encarnaria na sequência para trazer essa doutrina espírita, né? E aí ele deixa isso anotado no caderno de anotações dele. E ele morre sem divulgar essa informação. Aí essa Marie-Louise von Franck, que era auxiliar dele, fazendo um apanhado dos documentos que ele tinha, acha a anotação. E na anotação tem toda essa descrição e ele fala completamente tudo que ele vê. E ele dizia na anotação, o espírito que se apresentou e me mostrou esses livros, dizia ser o espírito verdade. Ele nem entendia, porque o espírito verdade vai ser muito falado na doutrina espírita, né? E o livro é esse. Ela dita esse livro, ela faz esse livro, e nesse livro tem todas as anotações dele falando desses 3 sonhos seguidos que ele teve. Nesse sonho, ele vai dizer, me mostrou um livro e eu li o nome desse livro como Dicionário da Ciência, ou Pentateuco na capa, estava escrito Pentateuco. E aí depois ele vai ver o nome se transformar por Corpus Poetarum. E na sequência ele morre, a menina acha o arquivo e eles fazem esses 2 livros, que seriam Corpus Poetarum ou Latinoros, que seriam os corpos espirituais que seriam divulgados. E ele vê 5 livros, né? E esse livro, 5 volumes. E aí ele vê que na impressão está escrito Lyon, na França. Tudo direcionadinho para ele ir lembrando o que ele iria fazer. E esse Pentateuco falava de filosofia, ciência e religião. Né? O próprio René Descartes publicaria esse livro, e ele seria as bases da ciência moderna, onde a ciência e o espírito se juntam. E esse livro ficou muito conhecido, muito falado, né, que ele traduz assim, discurso do método para bem conduzir a razão, checar a verdade dos fatos científicos. Não é isso que a doutrina espírita faz? Ciência, fé e religião? Então, ele se prepara aí, 200 e poucos anos antes. Depois, ele vai viver uma vida como Consuelo Hernandes, né, no século XVIII. E depois, ele vem para cá. Aí aqui sim, ele vem com toda a bagagem espiritual vivida, percebida, para reencarnar e codificar a doutrina espírita. Né? Então aí é Hipólite Lyon Denisard Rivail, codificador, nascido em Lyon. Lembra de Lyon que ele aprendeu lá na jaula dos leões com Daniel? Então ele vai botar o nome Lyon aí.
E aí ele vai nascer em 1804, não era nada evangélico, ele era um catedrático, professor, pertencia ao que era de mais evoluído na época, e aí ele encarna aí, deixa isso sobre várias anotações, várias pessoas, e vai codificar a doutrina espírita. E graças a Deus ele codificou, porque senão cada um faria uma coisa, cada um falaria uma coisa. E a codificação nos mantém na linha, né? Bom, essa encarnação é a penúltima das 31. Simone já me deu um joinha, sinal que o meu tempo está acabando, mas deu para falar todas. É a Simone Gato, joinha do GED. Essa encarnação foi descoberta recentemente pelo próprio Geraldo Lemos, né, em psicografia, que Maria Efigênia nasce em Pedro Leopoldo, no Brasil, em 1908, 6 meses de vida. Quem era a mãe dela? A mãe do Chico. A própria mãe do Chico recebe ele como Maria Efigênia, ele vive 6 meses e desencarna. Aí perguntou-se por que ele ficou só 6 meses? Porque ele precisava desse contato no corpo da mãe para vir um ano depois como Chico Xavier. E aí ele desencarna, vai dar esse choque, e aí ele volta nessa encarnação, aí sim, como Chico. Aí muitos dizem, né? O que é de nós? Evolução, estudo. Eu até gosto de dizer que sem caridade não é salvação. Para mim, salvação é evolução. No momento que eu evoluo, eu paro de desejar o mal, eu paro de fazer o mal, eu paro de querer o mal, eu paro de buscar o mal. E a única salvação que a gente consegue é de nós mesmos, dos nossos vícios, das nossas vontades distorcidas. Então, Chico prepara tudo isso, esse tempo todo, vem 45 anos depois que Kardec morre. Kardec, no final da vida, vira médium psicográfico, ele começa a psicografar as próprias cartas. E ele anuncia, pouco tempo depois que desencarna, na FEB, no Rio de Janeiro, ele iria reencarnar. Ele até pede, né? Uma vez ele vê um espírito e pede para que ele tivesse a vida alongada para que ele pudesse terminar o trabalho. E eles falam que ele voltaria em breve tempo para concluir a obra. E para aqueles espíritas ortodoxos que a gente encontra por aí, e fala que tudo tem que estar na Pentateuco espírita, o que seria da obra do Chico, então? 420 livros. O que seria da obra de todos os médiuns de psicografia que psicografaram livros e trazeram tantos conhecimentos? A doutrina espírita, para quem estuda, Kardec afirma, né? Ela não está completa, ela deve enfrentar a verdade, a ciência e a razão, porque ela é uma fé raciocinada. Ela é uma fé de evolução da criatura para Deus. Então, Chico vai desencarnar em 2002, ciente que fez o trabalho que pôde fazer, ele informa isso, né, que desencarnaria quando o Brasil tivesse alegre, o Brasil tinha ganhado a Copa do Mundo e o Chico desencarna. E pouco antes dele desencarnar, coisa de 10 anos antes, ele tem um desdobramento e pede a Maria que levasse um recado a Jesus, que ele queria reencarnar no Brasil de novo. Ele queria continuar no Brasil. E aí foi dito para ele que não, que ele dessa vez não teria o pedido atendido, que Emmanuel iria encarnar, ele seria o orientador do trabalho de Emmanuel, agora encarnado, mas que ele renasceria em Jerusalém, onde ele tem lá um papel. Lembra que ele encarnava por lá? E aí ele volta para casa lá agora. Bom, falar das vidas do Chico é falar do trabalho, falar da obra. Para quem não conhece Uberaba, vá visitar. Veja que o homem que escreveu 420 livros e o livro Nosso Lar é um dos 4º, 5º livros mais vendidos por aí. Tornaria ele um dos homens mais ricos do Brasil. Vai ver a cama que ele dormia, a roupa que ele usava, o que ele comia, o que ele sentia prazer de fazer. Como dizia Jesus, o maior da terra é o menor ainda no reino do céu. Então, doutrina espírita é isso, é entender as encarnações dos trabalhos desses missionários que aqui vêm. E hoje nós estamos aqui sentados nesse centro, tendo a oportunidade de nos reencontrarmos, só para isso, para entender que é amando a cada um, sem distinção nenhuma, que a gente anda para frente.
O segredo da evolução a gente já até conhece, né? É abdica de si mesmo, da sua dor, das suas provas, das suas expiações, carrega ela sem murmurar e ajuda aquele que tem a vida mais difícil para frente. Então, se isso não é amor, como dizia a nossa amiga Tia Socorro, né? Qual é a sua religião? Quando eles perguntam para mim, né? Minha família é toda evangélica, toda católica, eles perguntam e eu digo, né? O pessoal já está careca de saber disso. Qual é a sua religião? Amor. Estou tentando aprender para um dia eu viver. Porque religião é só um rótulo. É o que você faz com a sua vida, é o que você faz de amor, o que você faz com o outro, que te avança ou te endivida com a lei divina. Lei divina, mas que se encaixa individualmente em cada um. Então, com a sua vida, com a sua família, com a sua arena de luta, com suas provas sociais, trabalho, relacionamento, elevem o coração de vocês, entreguem o que vocês têm de melhor e não espere chegar nessa vida anjo. Não dá mais. Não dá mais para chegar com asinha de anjo. Dá para a gente fazer muito bem, amando, respeitando e servindo. Ser espírita é servir e não ser servido. É isso por hoje.